Oi, gente, tudo bom? Sou Renata Cunha, sou professora de Língua Portuguesa e Redação, e na aula de hoje você vai aprender a identificar os tipos de sujeito, a não se confundir mais, e eu espero que vocês gostem. A qualquer momento vocês podem parar, fazer as anotações de vocês, e eu vou compartilhar minha tela com vocês e eu vou ficar ali no cantinho, tá bom? Então vamos lá aprender sobre os tipos de sujeito. Então, vamos começar conceituando o que é sujeito. Botei para vocês, ó, sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara algo. Então, é quem faz a ação. A gente sabe quem é o sujeito perguntando para o verbo, tá? Nunca se esqueça disso, isso vai ajudar a gente daqui para frente, tá? Lembre-se, o verbo, ele é o todo-poderoso, ele sabe de tudo, tá ok? Então, só para a gente continuar definindo, eu trouxe aí uma tirinha para ilustrar, para fazer graça, né, sobre tipos de sujeito. E aí a Mônica fala: Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro! Então, né, aí vocês já sabem que o verbo, ele sabe de tudo. O verbo é a parte mais importante dentro da oração. Inclusive, a gente começa a fazer análise sintática pelo verbo. Primeiro identifica o verbo, que aí a gente já sabe de tudo, tá? Então, a gente sabe quem é o sujeito perguntando para o verbo, ok? A nossa aula não é sobre tipos de predicado, mas eu trouxe aí só para a gente continuar definindo. O que não é meu sujeito vai ser o meu predicado. E o que é o predicado? Predicado é o termo da oração que se declara algo sobre esse sujeito. Já adianto para vocês que nós temos 5 tipos de sujeito. Então, vamos começar a ver o primeiro na próxima tela. Então, ó, primeiramente aí nós temos o sujeito simples. O que é sujeito simples? Quando ele apresenta somente um núcleo, tá? Exemplo, as crianças do mundo inteiro amam brincar. Trouxe propositalmente uma frase aí no plural, tá? Para não confundir vocês. Quando eu falo de núcleo do sujeito, é a parte mais importante. Então, quando eu falo, as crianças do mundo inteiro amam brincar, como é que a gente sabe quem é o sujeito? Perguntando para o verbo. Então, vamos lá, vamos perguntar para o verbo. Quem amam brincar? A gente já sabe, as crianças do mundo inteiro. É tudo isso que está de roxo, ok? Quando eu falo, qual é o núcleo do sujeito? Qual é a parte mais importante dentro desse meu sujeito? Não é a palavra crianças? Concorda? Então, apesar de estar no plural, nós temos aí somente um núcleo, certo? Então, a gente pode dizer que isso daí é sujeito simples. Não confunda, ok? Não é só porque está no plural que a gente vai denominar de sujeito composto. Não, não é isso. Sujeito simples, somente um núcleo, somente uma palavra mais importante. Normalmente aí substantivo, ok? Agora vamos lá. O que é um sujeito composto? Se a gente sabe que sujeito simples só tem um núcleo, sujeito composto tem 2 ou mais núcleos, exatamente. Então, é isso que eu coloquei para vocês, ó. Apresenta mais de um núcleo. Olha o exemplo. Eu e minha irmã ficamos animadas com o passeio. Vamos de novo perguntar para o verbo. Quem ficamos animados? Fica estranho, não fica? Mas pergunta assim que a gente sabe quem é o sujeito. Quem ficamos animadas? Eu e minha irmã. Reparei que também está em roxo, tá? Então, dentro do eu e minha irmã, qual é o núcleo do sujeito? Eu, irmã. Concordem? Nós temos 2 núcleos do sujeito. Então, se temos 2 núcleos, nós temos sujeito composto, ok? Vamos para o próximo. Agora eu peço muita atenção, porque esse aí dá uma confundida com os próximos, mas a gente vai ver que tem diferença, tá? A partir de agora, os sujeitos não vão estar aí explícitos na cara, né? O que é explícitos aí na cara? A gente não consegue mais, a gente tem que se atentar um pouco mais, tá? Porque eles vão estar aí meio que escondidos, implícitos, ok? Então, vamos lá para o terceiro tipo de sujeito, que é o sujeito desinencial ou oculto. Peço a atenção de vocês aqui agora, porque agora ele vai estar escondido. Por isso que é esse nome, oculto, tá? Mas a gente consegue identificá-lo pela desinência do verbo. Então, olha o que eu botei aí para vocês como a definição de sujeito desinencial ou oculto. É aquele que não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto.
Vamos ver aí o exemplo. Compramos um livro de terror. Pergunta para o verbo para saber quem é o sujeito. Quem compramos? Nós. Olha, nós. Ele não está oculto aí. A gente sabe pela desinência do verbo. O que é desinência? É a terminação, tá? A terminação do verbo. Então, nós sabemos aí que essa desinência, compramos, esse amos, só cabe aí pro nós, que é a primeira pessoa do plural, ok? Então, olha só a senhorinha falando aí na tirinha. Adoro cestas. Quem adoro? Eu, primeira pessoa do singular, tá? O sujeito oculto ou desinencial, às vezes, pode se confundir com esse indeterminado, que é o quarto tipo de sujeito que nós temos. Mas a gente vai ver que são totalmente diferentes. O que é sujeito indeterminado? Olha o que eu coloquei aí para vocês. É aquele que não está expresso na oração, porque não se pode ou não se quer identificá-lo. Ele é proposital. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Colocaram um carro dentro da garagem. Quem colocaram? Não sei. Não se pode identificar. Olha o próximo exemplo. Procuraram por você ontem. Quem procuraram? Não se sabe, não sei. Só sei que procuraram. Tá vendo a diferença? Olha o exemplo aí de novo da senhorinha. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. E como é que a gente faz o sujeito indeterminado? Tem 2 casos que a gente faz o sujeito indeterminado. Vamos ver na próxima tela. Primeiro caso, quando a gente coloca o verbo na terceira pessoa do plural, igual o caso ali, procuraram por você ontem, colocaram carro na minha garagem, assaltaram a minha casa. Tá vendo? Verbo na terceira pessoa do plural. Igual aí na tirinha, ó. Levaram tudo. Quem levaram? Não se sabe, levaram. Aí eu vou ler a tirinha toda só para vocês contextualizarem, ó. Levaram tudo, os móveis, o som, que placa é essa aí? Eu me mudei daqui ontem. Então, adoro essa tirinha, só para ilustrar aí para vocês o levaram tudo. Quem levaram? Não se sabe, tá? E o segundo caso, como é que a gente faz sujeito indeterminado? Com o verbo na terceira pessoa do singular mais partícula C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de vendedores, precisa-se de garçom, aluga-se casa, tá? Então, aí você já vê que nesses 2 casos a gente tem o sujeito indeterminado. Perceba que aqui agora eu não quero ou não posso identificá-lo, diferentemente do sujeito desinencial ou oculto, que a gente consegue saber pela desinência do verbo, ok? E o último tipo de sujeito, para mim, é o mais complexo, mas vamos com calma, que se chama sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Como é que a gente faz esse tipo de sujeito? Com verbos impessoais, tá? Simples assim. Mas vamos ver primeiramente a definição que eu coloquei para vocês. É aquela formada apenas pelo predicado. O verbo que integra seu núcleo são verbos impessoais e está sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo, ventou muito de tarde, havia muitos alunos na sala. Então, o que são verbos impessoais? Verbos que não têm pessoas, não têm sujeitos. Repare? Por isso que se chama oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Entenderam? Então, olha só. Verbos impessoais, quais são? 4 modos aí, básicos. Primeiro, verbos que indicam fenômenos da natureza. Ventou muito esta tarde, igual tá aí no exemplo. Choveu muito de noite, trovejou, tá? Verbo haver, agora no sentido de existir. Exemplo, havia muitos alunos na sala. Posso trocar esse havia por existia? Existia muitos alunos na sala? Sim, posso. Então, esse haver no sentido de existir também é verbo impessoal, tá? Verbo fazer indicando tempo decorrido, tempo que já passou. Exemplo, faz 2 anos que me mudei para esta casa, tá? Faz que indica tempo decorrido. E o verbo ser indicando horas. São 2 horas da tarde, tá bom? Então, tudo aí, todos esses 4 aí são verbos impessoais. Esse daqui é o que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, mas com a prática, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você fazendo o exercício que a sua professora pede,
lá em sala de aula, sempre revisando a matéria, assistindo aí, procurando material para complementar os seus estudos, você vai sair na frente e você não vai mais confundir todos esses 5 tipos de sujeito, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Acesse lá meu blog que tem postagem toda semana, é o mergulhandoemletras.com.br. Não deixe de se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha se você gostou desse vídeo, tá? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!